Olá, meu nome é Eline, sou residente de pediatria pela UEA, estou preceptorada pela doutora Adriana Taveira, médica gastropediátrica, e o tema de hoje será Trauma na Infância, avaliação inicial. Primeiro precisa lembrar que a criança não é um adulto pequeno, ela tem variedades anatômicas, variedades fisiológicas diferentes da de um adulto. A parte occipital da criança, ela é mais proeminente, com isso produz uma flexão natural do pescoço quando está em decúbito, obstruindo de forma mecânica a via aérea. A caixa torácica também, ela é extremamente flexível. Com isso, ela permite contusões pulmonares sem fraturas na costela. Na região abdominal, tem menos tecido adiposo. Com isso, pode causar lesões múltiplas de órgãos em trauma fechado. A resposta fisiológica da criança também é diferente, porque ela tem uma reserva volêmica excelente. O que seria isso? Ela consegue manter a PA normal, mesmo após uma grande perda volêmica, até 30%. Enquanto nos adultos, a bradicardia, a hipotensão é um fator que acontece já geralmente, da criança ela demora mais a acontecer. E quando acontece, a gente já sabe que está quase em parada. É um passo antes da parada. E a superfície da criança, ela é muito maior, comparado, né, de forma proporcional. E com isso, a perda térmica da criança ela é mais severa e acelerada. Aqui é a avaliação do pediátrica, que a gente fala triângulo da avaliação. Ela avalia a aparência da criança, que é assim que você olha, você já repara como ela está, se ela chora, se ela fala. A parte respiratória, que avalia o esforço respiratório dessa criança, se ela tem estridor, batimentos das aletas nasais, tiragens, balancinho, entre outros. E a circulação cutânea, que eu prefiro falar como pele. Por quê? Porque a gente consegue avaliar como está a pele dessa criança, se ela está pálida, se ela tem levedo reticular, se ela está cianótica, se for cianose, essa cianose é central, é periférica. A gente consegue observar a perfusão dessa criança, que a gente consegue ver o débito cardíaco de uma forma mais precoce. Agora vamos iniciar realmente o XABCDE, que a partir da 11ª edição do ATLS mudou para XABCDE, colocou o controle de hemorragia antes, que é por ordem meio que de maior mortalidade. E, querendo ou não, as grandes hemorragias têm uma mortalidade maior do que um controle de via aérea. O X, nesse momento, está sendo a prioridade absoluta, antes mesmo de via aérea, virou o nosso primeiro passo. Primeira alternativa seria as compressas estéreis, tentar fazer a compressão direta. Se não resolver, ou se for em uma amputação de membro, alguma das outras questões, a gente pode usar o torniquete. Esse torniquete seria realmente para reduzir o fluxo sanguíneo para aquele membro e reduzir o sangramento. Também pode ter o preenchimento de ferida, que é mais ou menos como a pressão direta, você coloca as compressas estéreis em locais principalmente como virilha, axila, que consegue fazer esse preenchimento da ferida e diminuir o sangramento. Após terminar o controle da hemorragia, tem que controlar a hemorragia para depois passar para o próximo passo, que no caso seria o A, que é a via aérea. A via aérea, lembrar, como eu já falei anteriormente, das diferenças anatômicas. A língua da criança ela é proporcionalmente maior do que de um adulto, a região occipital mais proeminente, a laringe é mais anterior em formato de tunil, a traqueia da criança é mais curta, o que atrapalha também ali na hora da intubação, pode acontecer uma intubação seletiva, e a dessaturação da criança ela é mais rápida, devido ao alto consumo metabólico de oxigênio dessa criança. Nesse caso, a gente vai fazer um alinhamento neutro, que é como mostra nessa imagem de cima. Tem que fazer a aspiração se tiver resíduos, sangue, vômitos, e pode usar dispositivo adjuvantes, como a cânula orofaríngea, se o paciente estiver inconsciente. Respiração.
Terminou, né, a gente passa para o B, que seria a respiração. Nesse, lembrar novamente que pode ter contusões graves, mesmo sem a fratura da costela. Lembrar do alvo de oxigênio manter entre 94 e 98, fornecer um alto fluxo de oxigênio. E lembrar do pneumotórax. Toda vez você tem que procurar algo, se esse algo realmente tiver com pneumotórax, precisa intervir. Pelo novo ATLS, a prioridade nesse momento é fazer a toracostomia digital ou por agulha. Terminando o B, podemos prosseguir para o C. O C seria a circulação e uma das maiores pegadinhas da pediatria, que é o choque compensado. O que seria esse choque compensado? A criança, ela tem uma perda volêmica importante, ela está em choque, mas esse choque não tem hipotensão. Ele ainda está compensado. Então, se o paciente tem hipotensão, já é um sinal tardio do choque e já prevê que aquele paciente possivelmente pode parar em poucos minutos. O que causa esse choque compensado? É porque a criança ela tem uma vasoconstrição periférica extremamente eficiente e aí consegue controlar. Os sinais precoces, que é o que realmente para a gente observar, é a taquicardia sustentada, a perfusão periférica lentificada, pulsos finos, pele fria. E lembrar que a gente precisa começar a reanimação volêmica antes dessa queda pressórica. Então, não precisa esperar ter hipotensão para considerar um choque. O choque na criança, ele já se sustenta com taquicardia, perfusão periférica, pulsos finos e pele fria. Aqui é o índice de choque por idade. Deixei aqui mais para ter ele mais para procura depois. O manejo do choque. Lembrar que o choque ele pode ser compensado ou descompensado. O compensado é aquele da taquicardia sustentada, se tiver um tempo de enchimento capilar maior que 2 minutos, e a descompensada é quando tem a hipotensão, que já é um choque tardio. O que deve ser feito? Expansão volêmica. Como seria a expansão volêmica? Com cristalóide isotônico aquecido. Ou soro fisiológico ou ringer lactato. Faz 20 ml quilo, pode repetir 2 vezes. Se após 2 bolos não teve uma resposta esperada, o paciente ainda está instável, aí a gente começa já a transfusão maciça. Lembrar que a gente tenta o acesso periférico em até 2 tentativas em 90 segundos. Se após 90 segundos, 2 tentativas não conseguiu fazer o acesso, já precisa fazer o acesso intraósseo. Que ele geralmente é feito na tuberosidade da tíbia. Terminando o C, a gente vai para o D, que é a disfunção neurológica. Na disfunção neurológica, a gente avalia a escala de Glasgow modificada. O foco clínico naquele momento é avaliar o choro, se é consolável e se tem irritabilidade, a interação com os pais ou com os profissionais que estão atendendo aquela criança. E se o Glasgow tiver menor que 8, precisa fazer uma intubação orotraqueal para poder proteger a via aérea dessa criança. Se tiver anisocoria, precisa ser avaliado com emergência, principalmente com uma tomografia de crânio, e a conduta deve ser imediata por um neuro. Lembrar também da hipertensão intracraniana, que é uma bradicardia acentuada com hipertensão arterial com pulso divergente, justamente essa bradicardia, e a regularidade respiratória, que já é um sinal de preparada. A exposição e a prevenção de hipotermia, que já é o E. Depois que terminou todos esses passos, corrigiu tudo que veio anteriormente, nós vamos fazer uma exposição do paciente. O que seria essa exposição? Vai despir toda a criança para poder procurar outros focos de sangramento ocultos, fraturas, lesões térmicas como queimaduras, principalmente em dorso, períneo, em locais que a gente não conseguiu avaliar anteriormente. Lembrar de sempre aquecer muito bem o paciente. Então, depois que avaliou ele por completo,
colocar novamente esse cobertor aquecido, lembrar também do soro quando for passar a ser aquecido, manter a sala entre 25 e 27 graus, justamente para proteger a tríade letal, porque a hipotermia causa coagulopatia, e a coagulopatia, junto com acidose metabólica e disfunção cardíaca, são a tríade letal do trauma. Vou falar um pouquinho sobre o score de trauma do pediátrico. Ele é para avaliar quando há necessidade do paciente ir para um centro de trauma pediátrico de referência. É avaliado alguns parâmetros, como peso corporal, integridade de vias aéreas, pressão arterial, integridade neurológica, presença de feridas abertas, fraturas ósseas associadas, para poder fazer um score mesmo de risco desse paciente. Se tiver menor que 8, é alto risco de óbito, e esse paciente precisa ser regulado com urgência para esse hospital de referência. Quando vai ser decidido a fazer a tomografia? A tomografia, em crianças menores de 2 anos, ela precisa apresentar um dos seguintes itens, que é Glasgow menor 14, estado mental alterado, presença de hematoma palpável na região occipital, parietal ou temporal. E se a criança for maior que 2 anos, tem que ter o Glasgow menor que 14, estado mental alterado ou suspeita de fratura na base de crânio, que é o sinal de Guaxinim. Esses pacientes, eles precisam fazer uma tomografia de urgência. Lembrar também que nem todos os acidentes, os traumas, eles são acidentais. Muitas das vezes, eles podem ter um trauma não acidental, que é violência, maus trato. Então, quando a gente vai desconfiar disso? Quando a história clínica, ela não é compatível. Os familiares falam uma história, mas quando a gente vai olhar as lesões são totalmente diferentes. Não condiz com o que eles estão falando. Quando as lesões de pele, elas também estão em estágios diferentes de cicatrização. Ou com objetos que você consegue identificar de uma forma diferente, como cintos, queimaduras de bituca de cigarro, entre outras coisas. Também lembrar que pode ter fraturas em estágios de cicatrizações diferentes e fraturas de ossos longos em crianças que ainda não andam. Qual é o papel do pediatra, mas não só do pediatra, de todos os médicos que atendem essas crianças, que chegam aqui ao pronto-socorro, identificar, proteger a criança dos agressores, notificar o conselho tutelar e registrar de forma minuciosa no prontuário. Lembrando que esse assunto não vai se estender hoje, vai ser um assunto para um próximo vídeo. Nesse momento, queria agradecer, essas são minhas referências utilizadas. Agradeço a todos que assistiram. Obrigada.